Olá, dando continuidade às nossas aulas de geometria espacial, hoje nós vamos provar aqui esse importante teorema, o teorema de Euler, V menos A mais F igual a 2, utilizando o triângulo esférico, né? Então, em primeiro lugar aqui nós vamos destacar aqui a seguinte situação. Nós temos aqui um fuso, né? Um fuso aqui determinado aqui pelo ângulo alfa. A gente pode lembrar até lá dos fusos horários das aulas de geografia, né? Então aqui um fuso de ângulo alfa. Podemos imaginar que até esse ponto aqui como sendo um polo, porque é importante destacar um detalhe, que se nós girássemos a esfera, essa área aqui continuaria sendo a área determinada pelo ângulo alfa, né? Porque a parte que perde aqui, ela compensaria nesse pedaço aqui de cima. Então são áreas, nessa visão planificada aqui da esfera, a área desse fuso aqui é equivalente a essa área apresentada aqui nessa outra figura. A questão então é nós podermos deduzir a área desse fuso aqui. Como é que a gente deduziria aqui? A gente teria que perceber inicialmente, né, que se nós dobrássemos o ângulo, essa área iria dobrar. Se nós triplicássemos o ângulo, a área iria triplicar. Se dividíssemos o ângulo pela metade, a área também seria dividida pela metade. Então a gente percebe aqui que está valendo o teorema fundamental da proporcionalidade, né? E a função que caracteriza bem isso, a gente poderia então perceber aqui, né, a função do primeiro grau, né, que a área, ela seria então, a área desse fuso, ela seria então uma constante vezes um ângulo alfa. Mas como determinar esse ângulo, essa constante k aqui? Basta nós observarmos aqui um caso específico. Um caso específico razoável aqui de visualizar seria quando nós pegássemos o ângulo correspondente à metade da superfície esférica, né? Que a gente poderia dizer ali o ângulo sendo como 180 graus ou como π radiano. Então, quando o ângulo for π, né, nós teríamos ali a área da superfície esférica é 4π ao quadrado. Então, metade dessa área é 2π r ao quadrado, metade da superfície esférica. Seria igual a nossa constante k. Isso ocorreria quando o nosso ângulo aqui fosse π radiano. Daqui já podemos deduzir então que o nosso k é igual a 2r ao quadrado. Pronto, com isso a gente consegue definir uma área para fuso, né, como sendo 2r ao quadrado vezes alfa. Isso aqui vai ser importante para a gente. Então aqui seria o nosso triângulo esférico, né, com três ângulos aqui, né? Nosso ângulo alfa seria esse fuso aqui, né, essa parte aqui, se tivesse movido o polo aqui da esfera, esse outro ângulo que nós podemos chamar de gama e esse ângulo aqui que a gente pode chamar de beta. Então temos aqui um triângulo esférico. A questão é como nós poderíamos deduzir a soma desses três ângulos. Se nós usarmos a fórmula que nós justificamos ainda há pouco, né, que a área do fuso ela é igual a 2r ao quadrado vezes o ângulo, no caso lá nós tínhamos chamado o ângulo alfa, se nós aplicarmos 3 vezes a fórmula aqui, nesse triângulo aqui, a gente vai conseguir obter a soma desses ângulos. Então vamos lá. Eu digo aqui o seguinte, que a área 2r ao quadrado vezes alfa mais a área 2r ao quadrado vezes beta mais 2r ao quadrado vezes gama, ela vai ser igual, né, quando nós pegarmos essa área toda aqui, né, relativa aí ao 2r ao quadrado vezes alfa, depois essa área toda aqui, relativa aqui ao 2r ao quadrado vezes beta, e essa área toda aqui, relativa ao 2r ao quadrado vezes gama, a gente vai obter a área da semisfera, que a gente sabe que a metade da superfície esférica é 2π r ao quadrado. Só que a gente contou nesse processo aqui, cada vez que a gente pega uma parcela dessa aqui, a gente está considerando o triângulo esférico. Então ele foi somado 3 vezes. Para poder compensar isso, a gente soma 2 vezes, né, a área desse triângulo aqui, né?
ok? Então, agora simplificando, né, dividindo tudo por 2r ao quadrado, nós temos aqui que alfa mais beta mais gama, né, vai ser igual, aqui vai ficar, dividido por 2r ao quadrado vai ficar π, mais, dividido por 2r ao quadrado vai dar a área do triângulo esférico, né, divididos por r ao quadrado. Então, essa fórmula aqui da soma de 3 ângulos do triângulo esférico vai ser fundamental aí para nós podermos justificar, né, teorema de Euler. Então, como a gente vai provar agora o nosso V menos A mais F igual a 2 com auxílio dessa fórmula aqui, né, alfa mais beta mais gama, os ângulos internos aí do triângulo esférico, igual a π mais a área do triângulo esférico sobre r ao quadrado. Basta nós pensarmos no seguinte, nós vamos pegar a soma dos ângulos por dois caminhos, pelos vértices e depois a gente vai calcular pelas faces. Aí vamos lá, como é que a gente vai proceder aqui? A gente vai proceder fazendo o seguinte, ó, nós temos que raciocinar o poliedro, ele estando dentro de uma esfera e tivesse um ponto luminoso dentro desse poliedro. Então o que está acontecendo é o seguinte, está tendo um reflexo, né, das arestas desse poliedro na superfície esférica de dentro para fora. Só que nós fizemos um estudo aqui apenas para triângulos, e pode acontecer do poliedro não ter uma face como triângulo. Mas a gente sabe que se você construir as diagonais, né, de um polígono, você consegue decompor ele em triângulos. Então, a sombra que vai ser obtida aqui na superfície esférica, ela vai ser um conjunto de faces triangulares. Mas nós também sabemos aqui que, podendo sair aqui 3 arestas, né, de um vértice, ou pode sair até 4, ou qualquer outro número, não importa qual, né? Não importa a quantidade de arestas que estão partindo aí do vértice, o importante é perceber que a soma, né, uma propriedade que ocorre na superfície esférica, que a soma vai ser sempre 360 graus ou 2π. Então, a soma vista pelos vértices vai ser 2π vezes o número de vértices que a gente representa pela letra V. E no caso das faces? No caso das faces, a gente tem que raciocinar que vai ser, né, uma soma de triângulos, né? E somando esses ângulos de cada triângulo, né, como nós temos ali F faces, depois de todas as faces terem sido divididas em triângulos, mas a contagem total desses triângulos nós vamos chamar aqui de F. Então, a gente teria que a soma desses ângulos vai ser F vezes π, né, porque são F faces, mais a soma de todos esses triângulos aqui, mas a soma de todos os triângulos, né, que está sendo o poliedro refletido na superfície esférica, ele vai dar a área da superfície esférica, que é 4πr ao quadrado. Isso dividido por r ao quadrado. Ou seja, a soma pelas faces, o resultado vai ser F vezes π, né, mais 4π. Ok? Agora, de 1 e 2, juntando o que nós encontramos em 1 e 2, nós temos que 2π vezes V é igual a Fπ mais 4π. Daqui, né, nós podemos simplificar esse número irracional π aqui e encontrar que V é igual a F mais 4. Mas nós podemos usar um artifício matemático de escrever esse F como 3F menos 2F. Ok? 3F menos 2F continua sendo F. Só que aqui agora, como nós sabemos que todas as faces são triangulares, a gente pode lembrar aquele conceito, né, que 2A é igual a NF, ou mais ainda, nesse caso específico aqui, esse 3F é o nosso 2A. Logo, nós temos ali, né, que ficou V igual
2V, né? Tinha um 2 aqui que eu estava esquecendo dele aqui. Esse 2 inicial aqui estava perdido, nós temos que colocar ele de volta. É igual a 2A menos 2F mais 4. Simplificando agora essa equação, a gente encontra o nosso V, né, menos A mais F igual a 2. A nossa famosa e importante forma de Euler para poliedros.